Boa noite, gente. Mais uma quinta-feira chegou e nós estamos aqui da parte da Missão Dakar para entrevistarmos mais um convidado, tá? Nesta noite, quem vai estar conosco é o Fábio Renan, tá? Que é o presidente fundador da Missão UNA. E então a gente espera que seja um bate-papo legal e inspirador. Vamos lá. Está chegando aí o Fábio. Vamos conversar. É só um instantinho, ele está já chegando aí, tá? Para a gente poder dialogar. Muito bem. Está chegando então aí o Fábio. Para podermos dialogar. Boa noite, Fábio. Boa noite, pastor. Tudo bem? Que prazer revê-lo. Estamos aí. Igualmente. Sobre missões. Isso aí. E aí, pastor? Gente, é o seguinte. Quem nos acompanha nesse momento, o entrevistado dessa noite é o Fábio Renan, que é um porto-alegrense que é apaixonado por missão. E ele está vindo para, então, dar a sua contribuição, mais uma quinta-feira missionária, falando da sua experiência, e também ele vai dar, assim, um panorama do que é a Missão UNA, tá? E para que jovens voluntários, voluntárias, também tenham a oportunidade de fazerem um programa, um projeto de missão. Fábio, vamos lá. Você é jovem, é o pai do Pedro, casado há pouco tempo, tá? Mas, embora sendo jovem, você tem uma experiência vibrante em missão. Então, vamos lá. Eu estou sabendo que você esteve várias vezes na Amazônia. Vamos começar para a Amazônia. Fábio, quantas missões você esteve presente na Amazônia, por favor? E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, gente? É um privilégio estar aqui falando um pouquinho de missão com vocês, né? Então, na Amazônia, pastor, eu tive aí pelo menos umas 10 vezes na Amazonas, em missão, em projetos missionários, né? Tanto fui já como voluntário, através de outra instituição, mas também coordenando missões lá no interior do Amazonas, através da UNA, né? Então, foram 10 missões. Que eu me recordo até aqui, pelo menos 10 missões lá. Tá, então vamos dividir, Fábio, uma curiosidade. Você foi digamos assim, acompanhando um grupo, uma liderança, tá? Mas Isso. você também liderou grupos para ir para a Amazônia. Então, me diz assim, quantas você foi com alguém e quantas a UNA liderou, por favor? Eu fui 2 vezes através do Salva-Vidas Amazônia, né? Uma vez no Rio Negro e outra vez onde a gente tem o projeto hoje, né? E coordenando missões para lá. Se eu não me falha a memória, acredito que foi 7 vezes, né? Mas a vezes que eu fui sozinho, acompanhado de outros missionários, né? Para fazer questão de logística, acompanhamento, né? Tá. Ô, Fábio, deixa eu te fazer assim, ó, uma referência muito importante. O seu xará, chamado Renan, tá? Renan Quiró, ele é o que trabalha com a nossa página da Missão Dakar, tá? Ele mora em Manaus. Quando ele viu o nome UNA, ele encontrou um vídeo da UNA, lá da Amazônia, que foi gravado com drone. Ele me mandou. Que trabalho profissional. Que legal. Como é que você conseguiu fazer um negócio tão assim, sabe, surpreendente? Fala pra gente. Foi muito bonito aquele vídeo, sabe? De uma missão na Amazônia. Como é que você fez aquele vídeo lá da Amazônia? Aquele vídeo bonito, com drone? Sim, falhou um pouquinho
falhou um pouquinho aqui a internet, mas eu consegui pegar. Então, graças a Deus, a gente é muito privilegiado, né, com que toda missão que a gente leva vai profissionais de mídia, fotógrafo, filmmaker, que faz todo o trabalho de mídia pra gente, né? Até esse trabalho que eu acredito que foi o último vídeo, até acho que a gente lançou, ele foi por um rapaz lá do Amazonas mesmo que fez, junto Ele é na de lá, entrega. então. Ele é de lá. Ele é de lá. Que ele fez numa entrega de cestas básicas agora por conta da pandemia, né? A semana passada a gente ia ter missão, mas a gente adiou ela para dezembro. Então, mas a gente continuou fazendo um trabalho distante, enviando recursos para compra de cestas básicas. E esse rapaz foi para fazer toda a filmagem do trabalho da entrega desses materiais lá para gente, né? Então Mesmo a ele gente é de estando aqui, o Manaus. trabalho estava continuando lá. Então, Esse Fábio, rapaz, ele é de Manaus Quari, mesmo. né? Ele é de Manaus Quari, mesmo. do interior. Como é o nome da Isso. cidade? Quari. Coari. Bom, então é o seguinte, é muito importante, é como dizem os chineses, que uma imagem vale 1000 palavras. Então, como foi feito, as chamadas, os cortes, entendeu? Aquilo que foi apresentado. Por que eu estou falando nisso, Fábio? Porque se eu não fosse missionário, se eu nunca tivesse ido uma missão, só de ver aquele vídeo de um trabalho feito na Amazônia já me deixaria desejoso, entendeu? Assim, muito motivado para ir. Então, Sim. parabéns, certo? Por fazer um trabalho tão belo. Obrigado. E divulgar através de uma produção profissional. Ficou muito legal, tá? Bom, muito bem. Amazônia. Você pode falar um pouquinho, Fábio, para quem está nos acompanhando, tá? O que existe lá na Amazônia que vocês estão fazendo lá, entendeu? Esse projeto, por favor, dá um panorama para a gente. Certo. Nós estamos com o projeto lá já. Estamos indo já para o 4º ano de trabalhos realizados lá, né? Dentre essas missões, a gente sempre leva profissionais da área da saúde e também de construção civil. Toda a missão a gente leva profissionais da saúde, a gente leva os atendimentos médico, odontológico, quiropraxista, enfermeiro, enfim, a gente dá todo esse tratamento, esse trabalho para o povo ribeirinho, como também construção, né? Que é um dos nossos carros-chefe lá, é a questão da construção civil. A gente reformou a escola, que estava já interditada pelo próprio município, por conta de deterioração da escola mesmo, né? A gente fez reforma, a gente reformou, pintou igreja na comunidade, a gente tem construído consultórios lá na nossa comunidade base, que se chama Vila Monteiro, consultórios para toda missão que a gente for, a gente tem um local adequado e específico para atendimento, né? Então a gente está construindo uma base nossa lá já. Tá, então onde é que fica a Vila Monteiro em relação a Manaus? Qual é a distância? De barco dá em torno de 30 horas de viagem. Porque lá tudo é medido em horas de barco, né? De barco, exatamente. Quilometragem, né? Mas de Manaus até lá dá em torno de uns 450 quilômetros, que dá umas 30 horas de barco. E 30 horas de barco. Isso, exatamente. Tudo lá o acesso é barco. Chegou ali, tudo é barco, né? Tá, então tá, que legal. Bom, então é o seguinte, eu tenho uma curiosidade. Você sabe que eu trabalhei muitos anos como professor de teologia, foram 17 anos e meio. Na Bahia, lá na FADBA, e também aqui, eu estou hoje em Artur Nogueira, aqui do lado em Engenheiro Coelho. Então é o seguinte, como é que vocês fazem a ligação, Fábio, lá na Amazônia, quando tem esses programas missionários, projetos, a parte de evangelismo? Eu tenho uma curiosidade, como é que vocês lidam com isso? Sim. Então, também dos nossos propósitos como instituição é essa parte evangelística, né? Dentro de todo o trabalho que a gente realiza. Então, normalmente, independente de todo e qualquer atendimento, construção que a gente faz, a gente tira o tempo exato para o evangelismo. A gente tem nossos cultos matinais que a gente faz com os próprios missionários e também todas as noites a gente leva um culto para a comunidade. A própria comunidade pede que a gente tenha todos os dias à noite essa questão de cultos, né? E evangelismo para eles, visita nas casas para fazer tanto o evangelismo em grupo com toda a comunidade, como o individual, que a gente vai até a casa de cada um deles. Que legal. Então é o seguinte, na verdade, a pregação do evangelho que a Missão UNA promove não é só, digamos, fazer assim, um programa, mostrar
vídeos, pregar, digamos, para um grupo grande. Mas Exato. vocês atendem individualmente, personalizam. Sim, Isso é muito importante. Porque o apóstolo sim. Paulo, quando ele fazia o trabalho, a gente lê no livro de Atos e também nas cartas de Paulo, então ele fazia um trabalho duplo. Ele pregava e também ia de casa em casa. Então, quer dizer, esse é um trabalho Exato. realmente muito completo. Parabéns. Exato. Tá? E dentro até, bem rapidinho, pastor, uma coisa que Sim, eu sim. sempre passo pro pessoal, principalmente a questão da área da saúde, como o trabalho é individualizado ali, se eles puderem não só atender a necessidade física, mas espiritual, conversar mais tempo, atender a questão, porque muitas vezes não é só o físico, é o espiritual também, o mental que necessita dessa ajuda, né? Então, na verdade, Fábio, nós que trabalhamos com missões, você é um líder de um grupo, enfim, de uma entidade filantrópica, que é a UNA, tá? O principal objetivo de qualquer coisa que nós façamos, né, Fábio? Se vai pintar uma escola, se vai, por exemplo, colocar um piso no hospital, enfim, nós temos que ter sempre aquela visão de levar o evangelho, o amor de Deus. Ou seja, tudo é um meio para exaltar a Cristo e o Exato, evangelho, sem dúvida alguma. Tá? Eu queria que você compartilhasse exato. com quem nos acompanha, Fábio, o seguinte: Sim. qual foi a experiência que mais te tocou, Fábio? No caso, nessas idas para a Amazônia, certo? Alguma coisa assim que impactou a tua vida. Uma experiência importante. Ah, acho que é assim, falando de voluntários, assim, foi o relato de uma missionária que foi para a missão, que ela não é cristã, não professava nenhuma fé. A gente abre para todos, não só para pessoas Isso, que frequentam a igreja ou não, enfim, isso é muito né? Acho que importante. é aberto para todos. Foi a experiência de uma missionária que ela tinha problemas com depressão, né? E dias antes, quase um mês antes da missão, ela tentou suicídio, né? E ela comentou comigo, tempo depois da missão, que a missão transformou a vida dela. Toda aquela dor, todo aquele sentimento de culpa, aquela vontade de morrer que ela tinha, ela não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de estar com a família. O pós-missão se tornou totalmente ao contrário. Ela se tornou uma pessoa mais família, com vontade de estudar e, principalmente, pastor, com vontade de viver. Então, a missão transformou a vida dela de alguém que tentava o suicídio para uma nova vida. Eu acho que na missão, a Amazônia foi, acho que, um dos pontos-chave para nós do trabalho, né? Fábio, esse relato que você fez é emocionante, meu amigo. É muito tocante. Por veja só, uma pessoa que um pouco antes da sua experiência estava pensando em deixar de existir. E agora ela vai para uma missão na Amazônia e ela tem uma identificação com o trabalho de Cristo, né? Ô, Fábio, o que Cristo Sim, fez? O que diz a Bíblia? Ele fazia o bem, certo? Ele levava amor para as exatamente. pessoas. Tá? Então, por isso que a missão é o trabalho mais importante que existe na face da Terra. Por quê? Nós estamos fazendo um trabalho em parceria com Deus. E ela então teve essa Exato. experiência. Olha, Fábio, que experiência maravilhosa. Deus seja louvado, É tá? incrível. Amém. Amém. Fábio, se alguém, por exemplo, você disse que vai ter uma missão da UNA para o final do ano, ok? Isso. Se a Covid-19 permitir, tá? Bom, então, qual seria, Sim. assim, como é que a pessoa pode se inscrever, tá, e tal? Você pode dar uma dica para a gente agora? Claro, a gente sempre faz os chamados da nossa missão nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a gente faz o chamado, coloca a data, tudo certinho, e a gente deixa um link para inscrição, onde as pessoas se inscrevem ali com o interesse de participar da missão. Após isso, a gente faz a triagem do pessoal, né? Então, A então, seleção. então é através do perfil da Missão UNA no Isso Instagram. no Instagram, exatamente. Tá? Exatamente. Aí a gente coloca os profissionais, as pessoas que a gente precisa, aí através disso elas vão se inscrevendo. Tá. Então ficou muito claro. Se alguém desejar, no final do ano ou depois, quando tiver missão, estar atento, né, ao perfil Missão UNA lá no Instagram.
tá? Você teria alguma outra página na internet, outra plataforma? Temos o Facebook da instituição também e estamos agora trabalhando em cima do nosso site, né? Aí após quando o site estiver pronto, tudo vai ser direcionado através de site para as inscrições, para conhecimento do nosso trabalho, enfim. Né? E também temos uma página, www.useula.com.br, que é um site, um e-commerce também que a gente tem ali, mas é venda de produtos para arrecadação de recursos, onde também vai ter já essa camiseta que o senhor está usando. Tá. Então, Fábio, vamos falar um pouquinho disso. Não sei se você tem acompanhado, mas existe uma expressão que é em inglês, tá? Business as mission, o negócio como missão. Fábio, é muito interessante que existem, digamos, denominações religiosas, por exemplo, missões presbiterianas, missões metodistas, missões batistas, missões católicas, que tem, junto da missão, um empreendimento, digamos assim, comercial, industrial, de tal maneira que eles conseguem, através de promover um tipo de negócio, sustentar a própria missão. Exato. Inclusive, em 2015, eu conheci em Dakar, lá no Senegal, tá? Missão Dakar, um restaurante que é de brasileiros, missionários que foram do Brasil para lá, e é uma churrascaria, chama-se Churrascaria Brasil. E essa churrascaria, 100% do que eles têm de lucro, eles investem em orfanato e asilo. Nossa, que legal. E através disso, eles ganham almas, pessoas que são de outras religiões, né, para o cristianismo. Então, isso que você está realizando é o incentivo, sabe, Fábio, para que outros missionários, que outras entidades também possam ir nessa direção, compreende? Porque Exato. aí eles podem dar assim condições para chamar missionários para trabalharem, né? Ou na Amazônia, ou no exterior, tá? Isso então é muito importante. Muito obrigado. Então, a camisa da Missão Dakar já está pronta. Foi o Fábio que preparou para a gente, né? E a gente vai começar a divulgar aí quando quiser. Aliás, já estamos divulgando, né, Fábio? Já estamos divulgando, né? Legal. Quem quiser. É isso aí, agora vamos passar agora, Fábio, para as suas experiências internacionais. Vamos por ordem. A primeira que você teve. Para onde foi? A primeira internacional foi para Venezuela. Venezuela. O que aconteceu Venezuela. Lá, gente, eu fui também através do Salva-Vidas Amazônia, numa missão que eles executaram numa tribo indígena, né? Eu lembro da língua Taurepang, né? Onde eles estavam construindo uma igreja, levando tanto a questão da construção civil quanto do evangelismo também e a parte de saúde junto, né? Mas o foco principal lá era a construção de uma igreja. Tá. Você lembra que ano foi isso aí? Foi em outubro de 2016, se eu não me engano. 4 anos. E a situação política, como é que estava? Já estava complicada? Não? Como é que... Você lembra disso? Não? Sim, eles não estavam ainda totalmente como aconteceu nos últimos tempos, né? Mas já tinha muito venezuelano adentrando no Brasil, ali onde aconteceu, acho que a maior entrada de venezuelanos no Brasil, de Santa Helena de Huairén, que é na Venezuela, para Pacaraima, que é lá do Brasil, Bem no norte lá, né? Bem no norte, bem na divisa. Uma semana depois que a gente saiu do país, que terminou a missão, eles fecharam a fronteira. E ficaram fechados por um bom tempo e começou os conflitos. Que coisa, hein? Fábio, então, qual foi o principal trabalho lá? Foi construção de templo, é isso? Isso, exatamente. Construção de uma igreja, né? Que até ficou parada um bom tempo. Eu acredito que ela ainda está parada por conta do conflito, que estava bem difícil a entrada, né, para a missão lá, por conta dos conflitos. Beleza, então, Fábio, é o seguinte. Então, você teve 10 missões na Amazônia, uma na Venezuela, tá? Isso. Estilo. Tá. Depois da Venezuela, qual foi a próxima experiência internacional que você teve? No Peru. Peru? No Peru. Muito bem. Isso, em que lugar? O que foi feito lá? Foi a mesma base, só que mais focado na parte de evangelismo e saúde, né?
de saúde. A gente ficou na base da ADRA, em Checacupe, né? Que é mais, que se não me engano, é mais para o norte do Peru, né? Ali é a mesma coisa, o foco era atendimento na área da saúde e o evangelismo, né? E também nunca imaginei que o Peru teria a miséria no qual a gente encontrou lá. E essa missão foi uma das mais impactantes para mim, Tá. né? Foi uma das mais impactantes. Então, pelo jeito, você foi para o interior, é isso? Isso. Tá. Eu estive em Lima, fazendo uma missão Caleb, com jovens do NASP. Tá? Sim. Agora, é impressionante as imagens de Lima, né? Tá? Assim, é um deserto, né, cara? É um deserto. Sim. Eu não tive o privilégio de ir para Lima. Eu consegui conhecer Cusco. Lima não Olha, tinha esse privilégio. Fábio, eu quero fazer uma chamada. Vamos ver como é que você vai reagir. O povo peruano de Lima, onde nós estivemos, é muito receptivo. Eu não sei como é que foi lá contigo. Lá também, são bem receptivos. Só que o único problema é a questão do nosso diálogo, porque muitos deles nem espanhol falavam, né? E a gente era através do espanhol, eles falavam quechua. É o quechua, né? É o quechua, Quechua, né? quechua. Então, Isso. lá em Lima, todo mundo fala quechua. É que nem no Paraguai fala guarani, né? Todo mundo fala quechua. Né? Ou seja, eles são um povo assim também, receptivo, mas muito tímidos, né? Muito tímidos. As crianças não, as crianças são animadíssimas. Sabe, Fábio, a gente foi lá para dar uma contribuição tá, e tal, em bairro pobre de Lima, mas assim, ó, a receptividade deles, o carinho que eles tratavam bem a gente, assim, foi uma coisa assim, impressionante. Eu fiquei muito bem impressionado com esse amor do peruano por receber o estrangeiro. Foi muito legal. Tá, então muito bem. Então, Venezuela, Peru. Próximo país. Bolívia. Bolívia. Mesmo estilo de missão? Mesmo estilo de missão. A gente até foi com a mesma instituição que a da missão do Peru, que é o Instituto Calel, né? Foi essa eu não vou me recordar a data exata. Essa daí eu não vou conseguir me recordar exatamente quando foi. Mas, viu, Fábio? Já que você falou na Calel, nós estamos fazendo parceria, Missão Dakar, tá? Que, na verdade, Missão Dakar, Fábio, é o nosso nome, digamos, fantasia. Mas o título mesmo que nós vamos dar para a nossa entidade, da qual você também faz parte, tá? Seria assim, ó, Solidariedade do Brasil para o Mundo. Legal. Lindo nome que você escolheu, pastor. Do Brasil para o mundo. Então, Fábio, escuta só. O Modesto, que é o da presidente, o teu parceiro, né? Você é o presidente da UNA e o presidente da Calel. Ele já está sendo nosso parceiro também. Legal. Sabe? Legal. Então, acho que o mais legal disso tudo entre essas instituições é a parceria e a união, porque o propósito, o foco é o mesmo, né? Então tem que haver esse laço, né? Então, que legal. Então, você foi pela Calel. Então, eles fazem um trabalho também, assim, um trabalho expressivo, digno de louvor, lá em Rondônia, né? E eles fazem isso para a Amazônia e tal. E como você, como a UNA, você é o presidente da UNA, tá? Eles também desejam fazer missões na África. E se Deus quiser, tanto essa poeira da Covid-19, Fábio, a gente vai se mobilizar para levar voluntários e voluntárias, né? Para a África, para a Ásia e outros lugares. Então, Fábio, é muito importante agora a gente deixar bem claro que nós, na Missão Dakar, nós vamos ser facilitadores, né? Então, por exemplo, a gente vai facilitar de modo que quem quiser pela UNA, pode ir pela UNA, quem quiser pela Calel, pode ir pela Calel, quem quiser pelo NASF Regina Coelho vai, NASF São Paulo, IAP, o IACS, entendeu? Nós vamos, de alguma forma, divulgar para que mais pessoas tenham essa alegria, como dessa jovem que chegou lá, né, com tendência suicida e saiu uma pessoa transformada, entendeu? Por fazer o bem. Então, muito legal. Tá, então tá, já vamos lá. Então, Venezuela, Peru, Bolívia. Bom, nós colocamos na descrição do seu histórico, tá? Que você esteve no Iraque também. Isso, agora, exatamente. No Iraque, você esteve lá no Oriente, certo? Um país que foi a antiga Babilônia, certo? Exato. Do Irã ali, misturado ali, né?
foi a Babilônia, o Irã Medo-Pérsia e tal. Então, fala pra gente como é que foi a tua experiência lá. Conta, por favor. Eu acho que essa missão foi a que eu mais tive expectativa, que eu mais criei expectativa por ser Iraque, né? Eu acho que falar no Iraque, quando eu comento com alguém que eu fui para o Iraque, todo mundo, mas o que tu foi fazer lá? Todo mundo tem esse espanto, né? De tudo que a gente escuta falar do Iraque, né? É uma missão que eu orei muito para ir, porque foi muito rápido. Até o Marcelo, que está aqui nos assistindo, ele também foi. Acho que pois é, foi... Fábio, desculpa te interromper, mas o Marcelo, ele fez um sermão um dia lá na Igreja Central de Porto Alegre, e ele contou, olha, foi algo assim, muito emocionante, né? O que ele compartilhou conosco, só que foi meio atropelado, né? Porque teve situações lá. Mas então, reparte com a gente, para que as pessoas que estão vendo, né, o nosso bate-papo tenham uma noção, né? Como é que foi essa experiência. O Marcelo é dentista, você é um empresário. Então, por gentileza, reparte com a gente o que se passou lá. Sim, aí só bem rapidinho como eu fui para lá, até foi através do convite do Marcelo, né, para ir junto para essa missão. Eu tive pouquíssimo tempo porque era um valor alto para gente para poder ir, e Deus mandou muito rápido o valor da missão, porque eu tinha que exatamente, era em torno de R$ 8.000 para gente ir para lá. E assim, meu Deus, como eu vou ir? Comecei a orar, pedir direção para Deus, que eu vou pedir esse recurso. Pastor, só sei que assim, ó, em questão de 5 horas, que eu pedi para uma pessoa uma doação, e nem foi do valor inteiro, do valor da passagem, R$ 4.750, que era o valor da passagem na época. Eu tinha até o outro dia de manhã para dar resposta, para comprar passagem. Essa pessoa, ela me doou a metade do valor da missão, e ela entrou em contato com um amigo dela que doou outro valor da metade. Então, isso em questão de 5 horas, eu ganhei R$ 4.750 para vender a missão. E em uma semana, eu vendi 140 camisetas para pagar o valor da missão. Só ter uma ideia. Deixa eu dizer uma coisa agora, nos dirigindo, tá? Para quem nos acompanha nesse momento. Fábio, eu tive 8 missões com estudantes de teologia do NASP. Para Moçambique, Guiné-Bissau e Senegal. E foram mais de 100, foi em torno de 150 estudantes de teologia que me acompanharam, sabe? Todos conseguiram fazendo campanha, sabe? Então, o que a gente aprende com missão? Que a missão é de Deus, é dele. Exato. E ele que toca os corações para que os recursos cheguem. E é por isso, Fábio, que eu estou aqui em São Paulo. Eu estou em Arthur Nogueira agora, tá? Eu vim aqui fazer campanha para a Missão Dakar. E eu tenho fé que Deus vai abrir as portas, vai tocar corações, e a expressão do valor que eu tenho é muito grande, são R$ 1.500.000 para 3 projetos. Eu creio que Deus vai nos dar. Amém. Vai sim. Porque, assim como você conseguiu a passagem, nós vamos conseguir também, né, os recursos para a nossa missão, o centro de influência, se Deus quiser. Muito bem. Então, o que vocês fizeram no Iraque? No Iraque também foi especificamente a questão da área da saúde, né? Até o Marcelo, que é dentista, ele e outros, se não me recordo, foram outros 2 dentistas que foram os primeiros dentistas a atenderem naquele campo de refugiados, Hassan Chan Yuchu, o nome do campo de refugiados lá, em Mossul, né? Então, eles foram os primeiros dentistas a atender lá, um hospital que a própria, agora se não me recordo o nome da instituição adventista mesmo, que construíram um mega do hospital, lindo hospital que eles construíram lá. E também a questão da evangelização, com todas as limitações, de passar do inglês, alguém tinha que traduzir para o árabe, né? Mas basicamente a missão foi esse evangelismo e atendimento na área da saúde. Até eu que não tenho experiência na área da saúde, auxiliei um pouco ali o Marcelo na questão do odonto, né? Até um dente consegui arrancar. O Marcelo colocou ali Adventist Help, o nome da instituição construiu. Você foi na missão Tiradentes, então, né? Tiradentes. Exatamente, foi muito bom, experiência única. Vou aproveitar e aqui ao vivo, na nossa live, vou convidar o Marcelo, tá? Na verdade, ele já estava na minha lista, certo? Mas assim, ó, então, Marcelo, por favor,
dá uma chance para nós aí, tá? Mais adiante repartir também. Ele tem muitas experiências, tá? Acho que vai ser muito inspirador também, como tem sido com você e com todos os demais. O Marcelo tem grandes histórias aí para compartilhar. Um grande missionário, Marcelo. Uma pessoa que tem o coração na missão. Programado, vamos ver com ele a data que ele vai conseguir para nós, tá? Legal. Então vamos lá. Então, tá. Venezuela, Peru, Bolívia, Iraque. Isso aí, tá? Bom, agora, eu tinha te feito uma pergunta por curiosidade. Qual foi a experiência que mais te tocou na Amazônia, nas 10 missões? Agora, tomando, por exemplo, a Venezuela, Peru, Bolívia e Iraque, tá? São experiências internacionais que o Fábio Renan teve. Você teria alguma experiência assim tocante para repartir conosco? Desses 4 países, um destaque? Com certeza, a missão no Peru, por conta de uma menininha chamada Ruth. A gente foi para um vilarejo no interior do Peru ali, de muito difícil acesso, onde quem já ouviu falar da Estrada da Morte na Bolívia, se assemelha à Estrada da Morte, que a gente teve que passava só um carro, tinha refúgio, enfim, de difícil acesso, a gente chegando lá, nada começou a funcionar, equipamento, motor, de pessoa, um dia perdido de missão. A gente estava todo mundo preocupado com a missão, naquele dia não iria acontecer por essas limitações, mas Deus enviou uma menininha chamada Ruth, que ela chegou desfalecida lá, uma menininha de 2 anos, a médica colocava ela em cima da mesa, a menininha caía, desnutrida, assim, completamente desumana a situação que ela se encontrava. Essa menininha me tocou muito, eu peguei ela no colo, a avó dela, a mãe dela tinha falecido fazia 3 meses e o pai dela havia abandonado ela, né? Havia abandonado ela e ela ficou com a avó, que estava tendo, que é terrível, pastor, que estava cuidando dela. A avó dela, quando a gente ganha a confiança da avó e pegar a menina no colo, dar os devidos cuidados, ela ficava o tempo inteiro no nosso lado, correndo. Eu peguei essa menininha, lavei o rostinho dela, ela era toda queimada por causa do frio lá, e o sol lá também é muito intenso. Eu lavei as mãozinhas dela, que eram grossas de sujeira, o rostinho dela, assim, ó. Pastor, eu só sei que de manhã eu não consegui almoçar, a médica também não, a gente deu a nossa comida para elas poderem comer. Pastor, do momento em que ela chegou de manhã até o momento que ela saiu no final do dia, era outra menina. Uma menina que chegou desfalecida. Foi embora praticamente... Alimentou-se. Praticamente banho. Caminhando. Pastor, eu não queria ir embora. Eu não queria ir embora. Essa missão, para mim, ela foi... Aquele dia em específico, para mim, foi a chave da missão. Uma menininha que já vinha sofrendo com a morte da mãe, mesmo com 2 anos, sente essa perda, o abandono do pai, todo o cuidado que a avó estava tendo, que é o mínimo lá, as terras são as casas de barro, com o chão batido, completamente desumano a situação na qual eles estavam vivendo. E para mim ver a mudança de uma menina que com certeza, pastor, se demorasse mais alguns dias, ela viria a óbito, porque ela estava num estado bem complicado. A médica também que atendeu ela fez um trabalho incrível. Enfim, para mim essa foi um dos pontos-chave de missão para mim, foi a recuperação dessa menina Ruth. Que hoje ainda eu tenho vontade de voltar lá, descobrir dela e reencontrá-la. Fábio, quando a gente vai para uma missão na Amazônia, tá? No Peru, onde você esteve, na África, na Ásia, é que a gente tem a oportunidade de se deparar, de ver face a face a necessidade que tem no mundo. Fábio, exato. A primeira missão que eu fiz no exterior foi em Moçambique, em 2004, na cidade de Beira. Moçambique ele é um país assim longo, sabe? Que corre assim, do lado do Oceano Índico, mas na parte sul da África, né? Mas nós somos bem na metade, chama-se Beira, tem um porto lá. Ô, Fábio, a gente teve assim
contato com situações tão inimagináveis. Quando eu cheguei, eu morava aqui em Engenho Coelho, em São Paulo, né? Fábio, quando eu desci do aeroporto de Guarulhos, peguei o ônibus, aliás, foram nos pegar lá, o ônibus do NASP, para nos trazer de volta para o colégio, são 130 quilômetros, 150 quilômetros. Fábio, quando eu vi a Bandeirantes, que é uma pista assim maravilhosa, indústria assim, aí que eu tive aquela noção, sabe, de que a gente vive num país, não é primeiro mundo, mas está próximo, porque tem lugar, Fábio, que você viu onde a pobreza é extrema, Fábio. E sabe, isso toca Exatamente. tão profundamente que o que a gente pensa? Tem que voltar, é o que você falou, tem que voltar para trabalhar, para servir, né? Então, Fábio, vou colocar um ponto muito importante agora no nosso bate-papo, que é assim, ó, nós como missão Dakar, missão UNA, tá? Nós temos que trabalhar para missões de curto prazo, que é para despertar nas pessoas o desejo pela missão. Mas o que resolve, Fábio, realmente é a missão de longo prazo, cara. Sim, porque dá continuidade no trabalho, tu tem mais tempo de executar a obra, né, o serviço que vai ser desenvolvido. Acho que tu mantém mais o trabalho e tu consegue dar um acompanhamento, né? Eu acho que é crucial a missão de longo prazo. Então, Fábio, nessa parceria nossa, Missão Dakar, Missão UNA, certo? Nós já temos falado sobre isso, mas nós vamos trabalhar e nós vamos incentivar que jovens, principalmente, que eles vão uma vez numa missão de curto prazo, depois para uma de médio prazo de 1 ano, por exemplo, mas que tomem uma decisão de dedicarem uma vida para a missão. Fábio, não sei se você viu a nossa conversa que nós tivemos com o Brad Mills, um americano lá da Amazônia. Você conhece ele, né? Lógico, né? Sim. Eu fiz algumas missões com ele. O Fábio, um dos momentos assim emocionantes do nosso bate-papo, quando eu perguntei para ele, e aí, Brad, o que você pensa em termos de missão do futuro? Ele disse, I will go, eu irei e para sempre. Ou seja, enquanto ele existir, vai fazer missão. Então, esse ideal da missão de longo prazo é algo que a gente deveria fomentar, sabe? Incentivar, enfim, para que as pessoas pudessem pensar em dar a vida inteira para a missão. Isso é uma coisa assim maravilhosa. Fábio, falemos um pouco, então, sobre a Missão UNA, como participar, certo? Eu gostaria que você desse um panorama para nós agora, de como é que funciona, quando começou, porque você é o presidente fundador da Missão UNA. Por favor, vamos falar um pouquinho sobre a Missão UNA. Vamos. A UNA teve início em outubro de 2014, né? Agora em outubro, daqui exatamente 2 meses, a gente faz 6 anos de instituição, né? E o nosso trabalho, a gente iniciou a UNA trabalhando com famílias carentes, crianças carentes, adentramos com trabalho com pessoas em situação de rua, que é um trabalho que a gente vem desempenhando até hoje, né? Hoje, com a graça de Deus e com muita oração, a gente conquistou aí um abrigo emergencial, principalmente agora por conta do Covid, né? Que a gente tem 20 pessoas que estavam em situação de rua, que ficam lá dentro, eles ficam 24 horas lá, é uma quarentena que eles passam para não serem contaminados, né? É uma segurança para eles, onde a gente dá todas as refeições, faz o trabalho de evangelismo, a ressocialização, o mercado de trabalho, enfim, faz o trabalho completo de ressocialização dessas pessoas com a sociedade. E também temos uma casa de passagem, um albergue, né? Onde as pessoas em situação de rua, à noite, elas ficam para dormir. Ela funciona das 7 da noite às 7 da manhã, diferente da outra, do abrigo, que é 24 horas. Aí eles ganham janta, tem cama, eles podem dormir, né? E de manhã eles têm que sair às 7 horas da manhã, eles tomam café da manhã também e saem para o mercado de trabalho, quem trabalha e quem não trabalha, para buscar também emprego. A gente dá todo esse auxílio de currículo, cadastro, encaminhamos também para algumas empresas, né? Fábio, maravilhoso. Então é o seguinte, a Missão UNA, ela promove missões de curto prazo na Amazônia, vai para o interior e tal, mas tem um trabalho cotidiano, né, Fábio? Então, exato.
Que legal. Ou seja, atendendo as necessidades aí de Campo Bom, Novo Hamburgo, essa região, tá? Exato. As pessoas que estão realmente precisando de uma força, de um auxílio. Que legal. Exato. Tá? É, Então, Fábio, tem uma pergunta que chegou aí. Como fazer para participar? Então, você poderia dar uma noção disso? Como participar da Missão UNA? Tá? A sede fica em Campo Bom, tá, e tal, já fica muito bonito, tá, e tal. Então, por gentileza, dá um panorama aí de como é possível participar da Missão UNA, por favor. Certo. Para as missões, como a gente tem no Amazonas também, e estamos abrindo também agora para Angola. Agora em agosto a gente ia ter uma missão em Angola, mas a gente cancelou por conta do Covid também. Então essas missões de curto prazo, transculturais, é através de chamados, como a gente comentou antes, que a gente dá um link ali. Pelo Instagram? Exatamente. Se quiser participar em tempo integral aqui com a gente, nas ações que a gente faz aqui, missões urbanas, com pessoas em situação de rua, famílias, enfim, entra também em nossas redes sociais, pelo direct, a gente responde pelo direct, entra em contato via WhatsApp, preenche um formulário, onde depois a gente coloca num grupo de voluntariados que a gente tem aqui da região, onde a gente coloca todos os trabalhos que a gente desenvolve, tanto aqui quanto fora, a questão do trabalho com as pessoas, situação de rua, a questão de arrecadação de alimentos, de recursos, de mantimentos, de tudo aquilo que a gente faz, a gente coloca nesse grupo aí, através do acionamento, né? Tem alguém interessado, Fábio, em saber quando vai ter missão para Angola? Você disse que não vai ter por causa da Covid-19. Sim. Você tem ideia quando seria ou ainda não está marcado a data? Estou conversando com o pastor. Um planejamento não definitivo, a gente não sabe, né? Sim, mas temos planos, a gente está conversando com o pastor José, que ele é o presidente da Adra Angola, diretor da Adra Angola, para a gente fazer a missão em fevereiro, na época do carnaval. A princípio, nessa época, talvez nós vamos ter duas missões, uma para a Amazônia e uma para Angola, na mesma época ali do carnaval. Mas a princípio vai ser nessa época. A gente não é 100% garantido que eu preciso ter retorno deles lá para a gente marcar exatamente a data, né? Mas vai ser por essa época. Veja só, Fábio, a Ana entrou ali há pouco e disse assim, eu participei de uma missão da Amazônia e mudou a minha vida. Fábio, você é o presidente da Missão UNA. Um testemunho desse vale tudo que você já fez. Tudo, exatamente. Tudo que a gente já fez. Porque fez a grande diferença na vida da Ana. Exato. Despertou nela novas ideias, abriu um universo, né, de serviço. Então, por isso que nós damos tanto valor a esse bate-papo da quinta-feira, tá? Sim. Que é, então, realmente, certo? O momento onde nós temos um contato com pessoas que tiveram experiências e estiveram mais próximos de Cristo que estiveram serviços. Marcelo, já te convidei, tá? Marcelo Souza está aí, certo? Você vai, mais adiante, vai ter que entrar para nós e bater um papo com a gente, tá? Então, Fábio, outra coisa. Então, vocês têm um atendimento na região. O que você poderia mais nos dizer a respeito da missão UNA, para que pudéssemos ter uma noção bem abrangente? Sim. Também a gente trabalha com questões de catástrofes, né? Toda vez que aqui acontece muita questão de enchentes, né? A gente é acionado também para ajudar nessas questões de levar alimentos, cestas básicas para as famílias, ou a gente prepara a alimentação e entrega para famílias que estão ilhadas e também que perderam tudo, e a gente serve alimentação para elas. A questão de resgate, construção de casas, quando acontece alguma coisa, doação de imóveis, a geração de empregos, tudo que envolve essa questão dentro de perdas, vamos dizer assim, tanto causas naturais quanto acidentes, a gente também faz esse trabalho de ajuda, né? Enfim, fora N coisas também que a gente tem desenvolvido na questão de evangelismo, visitas, né, encontros. Sensacional. Fábio, é o seguinte, eu sei que o Fábio Renan tem um sonho. Você já esteve lá no Oriente, mas você gostaria de levar um grupo, tá? Com a Missão UNA para a África. Exato.
estamos torcendo, né, Fábio, que dê certo o Senegal em algum momento também, quando nós tivermos mais a Covid-19, se Deus quiser, tá? Bom, então, reforçando o que você disse, para participar dos projetos de missão da UNA, é através do perfil da Missão UNA no Instagram, beleza? E também no Facebook. E daqui mais um tempo você vai ter também o site exclusivo da Missão UNA, como é o caso também da Missão Dakar. Fábio, a gente espera que a nossa parceria, tá, ela possa realmente dar certo, tá certo? Que ela possa avançar e que muitas pessoas, inclusive que estão nos acompanhando, baixando esse drama que nós estamos vivendo, que é a Covid-19, retomarmos, entendeu? Exato. Mês de janeiro, mês de julho, em outros momentos do ano, tá? Para participarem de algum tipo de missão, certo? No exterior. Fábio, a gente espera que realmente esse momento passe, tá? Amém, vai passar. Eu quero voltar para a Missão Dakar, com a graça de Deus, tá? E, Fábio, eu estou agora aqui em Arthur Nogueira, em São Paulo, e eu vou fazer campanha para o nosso projeto da Missão Dakar de um centro de influência em Dakar, com consultório médico, dentário, alfabetização de adultos, vacinação infantil, tá? Então, mas na verdade, tudo isso que eu estou mencionando, Fábio, que você também realiza, são meios para nós chegarmos no coração das pessoas com o Evangelho de Cristo. Exatamente. Esse é o principal objetivo, entendeu? Então, missão de curto prazo, de médio, de longo prazo. O objetivo é que as pessoas tenham um encontro, tá, com Cristo. Então, e é importante, né? Porque quem vai, quem serve e quem é servido, né? Então, todos são beneficiados. Então, Fábio, no nosso caso da Missão Dakar, quem desejar dar a sua contribuição, é a mesma coisa que você disse. Entre no perfil da Missão Dakar no Instagram, tá? Lá diz, doe aqui, tá? E ali pode ser por cartão de crédito, pode ser por boleto, tá? E dentro de mais algum tempo, nós vamos ter o nosso site também, se Deus quiser, tá? Então, a nossa campanha, Fábio, é a seguinte, no mínimo R$10, certo? Para chegarmos a 150 mil doadores. Amém. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Mas Deus vai nos dar. Fábio, com certeza. Eu te falei algumas coisas relevantes e eu gostaria agora de ouvir do Fábio, tá? Uma frase do Fábio relacionada com missão. Se eu me professo ser um cristão, é meu dever ser um missionário. Repete para nós aí, que bonito. Se eu me professo ser um cristão, é meu dever ser um missionário. Puxa vida, que legal, que legal. Cada quinta-feira aparecem frases impactantes, sabe? Sobre missão. Eu fico muito feliz. Legal. Tá, Fábio, e da palavra de Deus, um verso que toca, que motiva o Fábio Renan. Com certeza é um verso que tocou meu coração e é por causa, especialmente deste verso, que hoje o Instituto UNA Brasil existe, que foi exatamente quando eu tive entendimento do que era ser um cristão, que está lá em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Legal, legal. Então, nós estamos envolvidos nisso, né, Fábio? Tá? Com colocar em prática o mandato de Cristo. Você mencionou a grande comissão evangélica, que ela aparece em Mateus, Marcos, Lucas, João. Aparece lá. Tá? E é o nosso dever, né, nós cumprirmos com essa missão. Exatamente. Fábio, vamos lá. Eu gostaria que você repartisse com nos acompanhar hoje, tá? Por gentileza, uma experiência para que motivasse, tá? Quem sabe quem nunca foi numa missão, para sair da sua área de conforto e dizer assim, mais adiante eu também vou participar de uma missão de curto prazo. Então, que experiência você teria para compartilhar e motivar quem nos acompanha, por favor? Certo, pastor. Eu sou muito daquela opinião assim que
muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar preparado para algumas coisas, né? E eu acho que com a missão não é bem assim. Acho que Deus não nos prepara antes, depois, no caminho, quando está na missão, né? Então, eu sempre digo que se tu vai para uma missão, tu te prepara para voltar transformado. Voltar transformado, porque realmente, se o meu intuito é lá fazer uma missão e se doar para as outras pessoas, né? Tu não volta, tu nunca vai voltar a mesma pessoa, né? E eu Verdade. enfatizo o que aconteceu com a história dessa menina, a Ruth. Se a gente não estivesse lá, onde ela estaria hoje, sabe? Se a missão não tivesse ido, se eu, os demais, não tivesse ido para aquela região, levar esse apoio para eles, como será que essa menina hoje estaria viva? Será que a Ruth teria uma nova chance, né? Apesar de tantas dores, de tanta coisa que aconteceu com ela, né? Eu acho que quando a gente vai para uma missão, a gente tem que ir para transformar. Ir para transformar, mas não esquecer de deixar e ser transformado também, né? Porque acho que esse é um dos, dos motivos, um dos propósitos da missão é a transformação, se encher de Cristo e voltar cada vez mais parecido com Cristo, né? E digo também que acho que a gente tem que, quando a gente voltar para nosso para onde a gente vive, eu acho que a gente tem que dar andamento na missão aonde a gente está. E isso vai nos motivar cada vez mais a seguir em frente e viver a missão. Fábio, você falou que um dos projetos mais próximos a serem feitos pela Missão UNA é em Angola, ok? Uhum. Essa semana, coincidentemente, eu conversei com uma amiga, eu a conheço desde que ela era menina, assim, juvenil, tá? Ela chama-se Lica, tá? E ela é veterinária. Ela esteve em Angola mais de um ano, quase 2 anos lá. Rapaz, ela pegou doença tropical, sabe? Ela sofreu, porque ela fez uma missão de médio prazo, quase longo prazo. Mas ela disse assim, ó, foi a experiência mais edificante da vida dela. Você já pensou? A pessoa vai lá, fica doente, mas assim, a alegria de servir, de orientar. O pessoal estava saindo da Revolução, sabe, lá de Angola. Então, mas ela disse que até hoje ela não consegue esquecer de uma experiência como essa. Então, isso que Não você tem compartilhou como. conosco é muito motivador. A gente fica muito feliz. Fábio, Legal. eu estava um dia em Guiné-Bissau, no ano de 2010, e você me fez lembrar dessa experiência, sabe? E no final da reunião, eu estava pregando numa igreja, numa quarta-feira, uma jovem pediu oração pela sobrinha que estava desaparecida há 6 meses. Nossa. 6 meses sem vê-la. Tá? Fábio, nós oramos, era 9h30 da noite. No outro dia, pela manhã, na quinta-feira, às 7 da manhã, o pastor Gaspar, o pastor que me acompanhava nas visitas durante o dia, apareceu cedinho lá na escola onde estávamos hospedados. Fábio, alguém reconheceu a Fátima, a sobrinha dessa jovem que pediu oração, do outro lado de Bissau, uma cidade que não tem energia Nossa. elétrica, na escuridão, e a trouxe para casa. Fábio, quando a gente participa de missão, como você compartilhou conosco, como você repartiu suas experiências, a gente fica mais próximo de Deus. A gente tem a oportunidade de se identificar com Cristo no serviço. E eu fico Exato. muito feliz porque hoje você conseguiu transmitir para quem nos assiste, para mim também, esse amor que a gente aprende a desenvolver, que Deus desenvolve em nós para aquele que participa da missão. Exatamente, Então, eu exatamente. faço votos que Deus abençoe a ti, tá? A Amém. tua esposa, o Amém. Pedro, a missão UNA, a nossa Amém. parceira da missão Dakar, e que nós possamos levar muitas e muitas pessoas a se apaixonarem por esse trabalho, tá? Fábio, Amém. foi um grande Deus seja prazer ter estado louvado. contigo, tá? Obrigado, Que pastor. Deus te abençoe e que possamos continuar aí motivando pessoas para a missão, tá bom? Amém, pastor. Obrigado pelo convite. Foi um privilégio falar um pouquinho daquilo que a gente ama fazer, né? Que a gente vive para fazer, que é a missão. Foi um privilégio, pastor. Obrigado.
Valeu, que Deus te abençoe. Tchau, Amém. tchau. Até a próxima quinta-feira. Abração, gente. Valeu. Amém. Tchau, Tchau, tchau. Abraço.